Boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus por mais uma noite diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor pediu para que eu viesse estar ministrando nesta noite para a igreja. Nosso pastor foi para a igreja hoje do Creiton Manamã. Meu pai e minha mãe foram visitar a nossa irmã Lena, que já faz tempo já que eles estão combinando de ter um momento de comunhão, de estar juntos, e o pastor pediu para que eu viesse estar ministrando nessa noite para vocês. E ele foi hoje com a nossa irmã Fernanda para a igreja do Creiton Manamã. E glórias a Deus por isso, amém? Se Deus quiser, quinta-feira já estaremos aqui novamente sendo ministrado pelo nosso pastor, em nome de Jesus, amém? Talvez minha voz falhe um pouco, eu estou realmente, os irmãos veem que eu sou uma pessoa que eu me empolgo um pouquinho, então eu grito, eu choro, eu berro, se deixar eu até rolo no chão, eu estou com o violão ali, mas glória a Deus por tudo, meus irmãos. Deus é bom demais, a gente precisa realmente adorar a Deus com tudo que nós temos, amém? Nós vamos para a temática dessa semana, onde nós estaremos falando sobre o tema Uma Casa para Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo ou acompanhe na tela o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, você pode tomar seu assento nessa noite. Quando nós vamos para o nosso manual da Apacentai, nós vamos ver que o texto ao qual o pastor Joel ele colocou para o tema dessa semana foi 2 Samuel, no capítulo 7. Acredito que até é um texto muito conhecido dos irmãos, onde fala sobre quando Davi decide construir um templo e uma casa para Deus. Ele diz que ele morava em palácios, ele morava em lugares muito belos e bonitos, mas a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, sempre vivia em tendas, sempre vivia de um lado para o outro. Então Davi desce no coração dele o desejo agora de ele construir uma casa para Deus. E nós vamos caminhando pela Bíblia, nós vamos ver que quando nós chegamos em Atos, Pedro ele vai dizer para nós que agora Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. No texto que nós vamos ver agora que Deus ele habita dentro de mim, habita dentro de você. Ele escolheu a mim e escolheu a você como casa dele, como morada dele. João, no capítulo 14, no versículo 22, se eu não me engano, ou 23, nós vamos ver que Jesus, ele falando com os discípulos, ele disse que se nós obedecêssemos seus mandamentos e se nós o amássemos, ele disse para nós que ele, o Pai, viria e iria fazer morada naqueles que assim procedessem, que amassem ao Senhor e que obedecem os seus mandamentos. Nós vamos ver no texto ao qual eu pedi para os irmãos abrirem, em 1 Coríntios, que Deus agora ele escolhe eu e você para se tornarmos casa dele, morada do Espírito Santo de Deus. Então quando você louva Santo Espírito, és bem-vindo aqui, você precisa entender que muitas vezes você não está cantando Santo Espírito, és bem-vindo nessas quatro paredes, nesse templo. Não, você está cantando Santo Espírito, és bem-vindo aqui, porque você é a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E no texto que nós vamos ler agora, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos,
Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando Davi desce no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus, nós vamos ver que Deus, ele diz para Davi, que Davi não iria construir essa casa para ele, porque Davi havia derramado muito sangue. Davi tinha sido um homem de guerra, e Deus falou para ele: olha, por você ter matado muitas pessoas, por você ser um homem de guerra, você não vai construir uma casa para mim, mas quem vai construir uma casa para mim vai ser o seu filho Salomão. E nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus, ele descia no templo, Deus, ele enchia a casa dele de glória. Nós vamos ver que Deus, ele em 2 Crônicas, no capítulo 7 mesmo, no versículo 1, nós vamos ver que a Bíblia diz que depois de Salomão construir o templo, ele vai entrar no templo agora para oferecer sacrifício a Deus, orar a Deus em agradecimento ao templo. E a Bíblia diz para nós que a glória do Senhor enche o templo. E a Bíblia diz para nós que nem os sacerdotes conseguiam entrar dentro do templo para poder fazer o seu trabalho, para poder oferecer sacrifícios, do tamanho da glória de Deus que havia descido lá, quando Salomão decidiu ir lá orar. E nós vamos ver que Deus, ele também respondeu a Salomão, porque no versículo 14, um texto que é muito conhecido dos irmãos, Deus, ele vai dizer para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. E no versículo 15, Deus, ele vai completar dizendo: e agora os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Preste atenção, porque tudo foi falado diante de Salomão, exemplificando um templo físico. Porque antigamente Deus, ele descia nos templos, descia na vida das pessoas. Mas nós vamos ver que agora, depois da nova aliança, Deus, ele escolheu a mim e escolheu a você como morada dele. Então preste atenção que você é casa de Deus, amém ou não amém? Você é casa de Deus, mas nós vamos ver que para sermos casa de Deus, e é por isso que nós estamos trabalhando na temática uma casa para Deus, porque você precisa entender que alguns princípios e valores você precisa seguir para que você seja verdadeiramente uma casa para Deus. Então diga assim para o seu irmão: meu irmão, hoje, ou você vira casa, ou você continua sendo a sua casa. Porque, meus irmãos, preste atenção, a primeira coisa que nós precisamos entender: numa casa para Deus, não cabe Deus e eu. A primeira coisa que você precisa entender: numa casa para Deus não cabe Deus e eu. E quando eu estou falando Deus e eu, é das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos. Porque no texto mesmo que nós lemos aqui de 1 Coríntios 6, no versículo 19, vai dizer o seguinte: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então preste atenção, meus irmãos, que eu preciso entender que para eu ser uma casa para Deus, eu preciso ser totalmente dele. Eu preciso me entregar totalmente para ele. Então não existe esse negócio que nós ouvimos hoje: meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser porque o corpo é meu, eu mando no meu corpo. Amém, se você quiser continuar pensando assim, se você quiser continuar assim, muito por bem. Agora, se você decidir hoje deixar Deus habitar no seu coração, Deus habitar na sua vida, e Deus habitar nesta casa que é você, você vai precisar entender que Ele vai fazer uma varredura, Ele vai limpar, Ele vai te transformar, e Ele vai começar a dar as ordens daquela casa do jeito dEle e da vontade dEle. E Deus não vai obrigar, meu irmão. Apocalipse vai dizer para nós que Deus diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar. E nós precisamos entender. Então não existe esse negócio de eu faço o que eu quero, eu mando em mim, eu faço o que eu quiser. Porque quando você já coloca o eu na frente, você está tirando Deus da sua casa.
Agora quando você fala, não, Deus, faça o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para mim. Eu sempre falo isso para os irmãos lá no Gêmeos, eu falo assim, meu irmão, você tem que acordar de manhã cedo, e você tem que olhar para Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor precisa de mim hoje? Eu sou a tua casa, eu sou a tua habitação. Quando você, não sei quem aqui, mas se você tem casa de aluguel, por exemplo, você coloca um inquilino lá dentro, você vai chegar lá e vai ficar falando para ele, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo outro. Meu irmão, ninguém mora lá. Ninguém mora lá, você vai precisar deixar a pessoa com a vontade. Você vai precisar da liberdade para aquela pessoa morar ali. Agora, quando Deus ele decidiu colocar em nós o Espírito Santo dele para poder habitar em nós, esse Espírito ele nos conduz, ele nos dirige, ele tem vontades. E nós precisamos entender que se nós ouvirmos a voz dele, nós não podemos endurecer o nosso coração. Por quê? Porque nós aprendemos aqui em 1 Coríntios 6,19 que Deus ele diz, vocês precisam aprender que agora vocês não são mais de si mesmos, porque por vocês foi pago um alto preço. Deus te comprou, ele te comprou para morar dentro de você, comprou com o sangue dele para poder morar dentro de você. Segunda coisa que eu preciso entender, e você precisa repetir isso comigo, diga assim, olha, eu não sou casa sozinho. Não existe, meu irmão, esse negócio de, para você entender, olha o que diz em 1 Coríntios 3, você está em 1 Coríntios capítulo 6, volte para o capítulo 3, olha o que diz o versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora preste atenção, meu irmão, porque muitas das vezes nós lemos esse texto e nós pensamos que Deus ele está falando diretamente para mim, mas nós precisamos entender que Paulo ele está escrevendo esta carta para uma igreja. Então Paulo ele está dizendo que, olha, vocês são um templo do Espírito Santo de Deus, santuário de Deus. Então quer dizer que se eu estou em casa, eu não posso orar sozinho em casa, eu não posso clamar a Deus no meu quarto, por exemplo? Claro que você pode, porque quando você faz parte do santuário de Deus, que é o corpo de Cristo, você quando vai para sua casa, você não deixa de ser santuário de Deus, você é uma extensão do santuário de Deus. Agora o problema é que existem pessoas desigrejadas, existem pessoas que não participam do corpo de Cristo, existem pessoas que não têm comunhão com a igreja, e elas dizem, eu não preciso ir no culto porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que elas dizem para si mesmas, e eu já vi pessoas dizendo isso, eu não preciso ir para a igreja, Jesus morreu por mim, eu sou livre, eu não preciso ir para a igreja. É melhor eu ficar aqui em casa do que ficar ouvindo as coisas que eu ouço na igreja, do que briga, fofoca, aquilo outro, e as pessoas elas vão se distanciando, essas pessoas elas vão se afastando, e quando você menos espera, essas pessoas já não estão fazendo mais nada do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia manda fazer. Por quê? Porque elas foram se afastando do corpo de Cristo, do santuário de Deus, seguindo as suas próprias condutas, seguindo a sua própria vida. Então eu preciso entender que eu não sou o santuário de Deus sozinho. Para eu ser santuário de Deus, eu preciso estar inserido no corpo de Cristo. E para eu estar inserido no corpo de Cristo, eu preciso estar fazendo aquilo que diz em Hebreus 10, 25. Não nos deixemos de se reunir como igreja. Quando você se reúne aqui, você está declarando, Deus, eu estou aqui porque eu quero ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu estou na minha casa, eu sou uma extensão desse templo. É por isso que quando nós olhamos para as pessoas, quando elas pecam, quando elas erram, quando elas fazem coisas em público, quem muitas das vezes leva a culpa não é só ela. Muitas das vezes aquela pessoa é taxada como? Ah lá, é da igreja. Ah lá, é crente.
Até em reportagem você pode perceber que as pessoas, ao colocar reportagem, eles fazem questão de quando um pastor ou alguém faz alguma coisa, pastor fulano de tal fez tal coisa, o crente era evangélico e fez tal coisa. Nós vemos hoje em dia a repreensão que as pessoas estão tomando por se posicionarem em favor da verdade. Nós vemos agora de pouco um caso recente daquele Maurício de Souza, que era o jogador de vôlei, que ele se pronunciou diante de uma situação, e nós vamos ver tudo o que aconteceu na vida deste homem. Você pode ver o que aconteceu. Ele disse assim, ele postou uma foto lá, porque agora colocaram lá o Superman, e o filho do Superman agora no futuro vai casar com outro homem, e ele agora posta uma foto do Superman e da Mulher Maravilha se beijando, e ele coloca lá uma frase que agora eu não vou me recordar, mas as pessoas caíram matando em cima dele, falando que ele era homofóbico, falando que ele era preconceituoso, e ele só estava se posicionando por aquilo que a palavra estava dizendo para nós. O que estava acontecendo? Uma extensão do corpo de Cristo estava sofrendo ataques, estava sofrendo injúrias, e as pessoas, elas vão olhar e vão dizer: olha, é crente. E tem pessoas que vão sofrer por se manter na verdade, tem pessoas que vão sofrer por se posicionar pela verdade. Eu e você, meu irmão, precisamos entender: eu não me represento aqui na terra, eu represento o corpo de Cristo. É o que o pastor postou lá no grupo hoje. Qual que é o Cristo que as pessoas estão olhando em nós? Mas eu preciso entender: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, se eu estou ligado ao corpo de Cristo. Então por isso que Paulo ele vai dizer: vocês são. Ele não diz você é, não. Todos vocês são templo do Espírito Santo de Deus e santuário do Senhor. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é o mesmo. É por isso que, meu irmão, na igreja nós vamos ver que não tem grande, não tem pequeno, não tem o sábio, não tem... Não, meu irmão, até porque no reino de Deus nós vamos ver que é tudo ao contrário do que este mundo ensina. No reino de Deus o pequeno é grande, o sábio é ignorante, o pobre é rico, o rico é pobre. No reino de Deus nós vamos ver que é tudo ao contrário do que este mundo ensina. Por quê? Porque eu preciso entender que o mesmo Espírito Santo de Deus que trabalha na vida do nosso irmão presbítero Roberto, que ministra a palavra, do pastor André, que ministra a palavra, do presbítero Ricardo, que ministra a palavra, na vida dos irmãos do Ministério de Louvor, na vida do irmão Leandro da mídia, na vida dos irmãos que ficam na porta, tudo é feito pelo mesmo e único Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. E Paulo ele vai dizer isso na sua carta aos Coríntios. Ele vai dizer: tudo é feito por um único Espírito. Então posso te dizer uma coisa: não tem diferença entre mim e você. Por quê? Porque aquilo que era para fazer diferença, que habita dentro de mim e de você, é igual. É o mesmo Espírito. É por isso que ele é onipresente, porque ao mesmo tempo que ele está em mim, ele está em vocês também. Eu não sou caro sozinho, por isso que nós vamos ver pessoas que desigrejadas, pessoas que não querem compromisso com o reino, não querem compromisso com Deus. Então elas vão, criam suas próprias igrejas, abrem seus próprios ministérios e choram e pulam e rodam, mas nós precisamos entender: se eu quero ser templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso estar inserido no corpo de Cristo, eu preciso estar em comunhão com a igreja, eu preciso tomar santa ceia, eu preciso fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, trabalhar, honrar. Eu preciso cumprir aquilo que a palavra de Deus me manda, aquilo que a palavra de Deus me pede. Nós somos santuário de Deus. Agora, eu quero falar algo para vocês que nós precisamos entender uma coisa. Eu acredito que aqui é uma parte que pega na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. Quem aqui mexe com construção, mexe com a parte de pedreiro,
pelo grupo dos homens lá que não para um minuto, meu Deus do céu. Aquele grupo dos homens é uma bênção, meus irmãos. O Bílio, o Tiago, o Leandro, só foto de comida. O Celhão, então, meus irmãos do céu. Mas lá eu descobri que o Celhão, ele mexe com essa parte de construção. O Renato também. E nós vamos ver, meus irmãos, que a parte mais importante de uma casa, ou uma das partes mais importantes de uma casa, é o alicerce. E aí eu quero dizer uma coisa para você: por que muitas pessoas vêm para a igreja e não tem transformação de vida? Por que muitas pessoas vêm para a igreja e não mudam seus comportamentos? A pessoa, ela continua do mesmo jeito, ela continua da mesma forma, ela não é tratável, ela não é mudável. Por quê? Porque na mente dela, ela pensou que era vir para a igreja e começar a construir a casa dela, a vida dela, baseado naquilo que ela veio trazendo do mundo. Então tem muitas pessoas que na mente delas, elas estão vindo para a igreja e elas estão querendo construir uma casa para Deus com o seu corpo, mas ela está construindo uma casa para Deus diante de tristezas, diante de amarguras, diante de situações difíceis que ela passou. Tem pessoas que querem construir uma casa para Deus diante da mentira, diante do roubo, diante do adultério. Nós vamos ver que existem muitas pessoas que chegam num ponto da sua vida espiritual, elas se frustram. Por quê? Porque Deus, ele nos trouxe para a casa dele, Deus, ele nos chamou, nos escolheu, e ele decidiu colocar o Espírito Santo dele para poder habitar em nós. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele não constrói casa em cima de alicerce que não foi mudado. Se você construiu a sua casa em cima de uma frustração, vai chegar uma hora ou outra, a sua casa vai desmoronar. Se o seu alicerce se chama frustração, se o seu alicerce se chama mentira, se o seu alicerce se chama prostituição, se o seu alicerce se chama pornografia, a sua casa uma hora ou outra vai desmoronar. Porque Deus, quando ele nos chama, ele pede para que nós venhamos mudar tudo nas nossas vidas. Quando ele está falando com Nicodemos em João 3, ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, pode vir e continuar vivendo da vida do jeito que você está vivendo. Não, o que Deus diz para ele? Nicodemos, se você quer entrar e ver o reino de Deus, é necessário você fazer o quê? Nascer de novo, começar do zero. Nicodemos ainda fica sem entender, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Deus diz para ele: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí, meu irmão, preste atenção, porque agora eu vou te dar o segredo. Porque talvez hoje a sua casa vai precisar ser destruída, porque o seu alicerce precisa ser mudado. O seu alicerce hoje precisa ser quebrado. E preste atenção, meus irmãos, é difícil. Que alicerce, meu irmão, é um concreto no chão, é difícil. É por isso que tem pessoas que preferem construir a sua casa em cima dessas coisas. Mas eu quero te dar um segredo nessa noite. Sabe qual que é o seu alicerce? Sabe qual que é o seu alicerce? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios ainda, no 1 Coríntios, capítulo 11. Perdão. Capítulo 3 mesmo que vocês estão. Perdão. 1 Coríntios 3, nós lemos o 16, agora vai para o 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é pronto. Tem pessoas que, infelizmente, a sua casa está a ponto de desmoronar e ser derrubada. Por quê? Porque o seu alicerce ainda não é Jesus Cristo. É por isso que você vê, tem casas que vêm para a igreja, está empolgada, está feliz, está motivada, de repente você olha, cadê essa pessoa?
por causa de frustrações, por causa de situações da vida, por causa de problemas da vida, essa pessoa simplesmente abandonou o barco. Por quê? Porque a sua casa foi construída às vezes no alicerce que foi chamado decepção dos seus pais. A sua casa foi construída muitas das vezes na decepção que ela teve com o seu cônjuge. A sua casa foi muitas das vezes construída em cima da decepção que ela teve no seu trabalho. A sua casa ainda está construída em cima de um alicerce que se chama finanças. Então, se ela tem dinheiro, está bem. Se ela não tem dinheiro, não está bem. Tem pessoas que a sua casa é construída em cima do alicerce chamado saúde. Se eu estou com saúde, eu adoro a Deus. Se eu não estou, eu não adoro. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que não pode ser colocado outro alicerce além do que já foi posto. E o nome desse alicerce é Jesus Cristo. Por quê? Porque esse alicerce não abala, esse alicerce não trinca, esse alicerce não se corrompe, esse alicerce não vai derrubar a sua casa, porque esse alicerce se chama Jesus Cristo e ele não pode ser abalado. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: qual que é o nome do seu alicerce? Em cima do que a sua vida está baseada? Será que a minha vida está baseada no meu trabalho? Porque se eu perder meu trabalho, nossa, acabou. Será que meu alicerce está baseado na vida do meu cônjuge? Porque se me abandonar, para mim acabou. Será que meu alicerce está baseado ainda em angústias, em amarguras, em decepções do passado? Cada um, acredito que sabe onde está a sua vida. Mas preste atenção no que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,11. Nenhum alicerce pode ser colocado, nenhum outro alicerce pode ser colocado no lugar daquele alicerce que é Jesus Cristo. Nenhum. Então, meu irmão, se a sua vida está baseada em Jesus Cristo, se Jesus Cristo é aquele que sustenta a sua casa, se Jesus é aquele que sustenta a sua vida, de maneira alguma você pode ser abalado. Mas agora preste atenção: não tem como ser construído o alicerce debaixo da casa. Tem como? Tem como você construir a casa depois do alicerce? Não tem. Primeiro você faz o alicerce. Então, a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite é derrubar a sua casa, trocar o seu alicerce. E aí Jesus Cristo, ele vai começar, Jesus Cristo sendo o seu alicerce, ele vai começar a olhar para você e falar: meu filho, coloca esse tijolo ali. Meu filho, coloca essa janela aqui. Meu filho, faz o telhado desse jeito. Jesus Cristo que vai construir a sua casa. Por quê? Porque ele vai ser o seu alicerce e ele vai te sustentar. Vocês não são mais de si mesmos. Eu li esses dias uma ilustração, mais precisamente ontem, de um rapaz que ele tinha muita fé em Deus, ele confiava muito em Deus e ele tinha muito medo, mas só que ele tinha muito medo de voar de avião. Tinha aquele medo de o avião cair, Deus me livre, o avião. E agora ele precisa fazer um trabalho, se eu não me engano, e ele precisa viajar de avião. E quando eles estão sobrevoando um mar, o que ele mais temia agora aconteceu. O avião deu pane, precisou ser feito um pouso forçado no meio do mar. Mas aquele homem, ele conseguiu se agarrar num barco, conseguiu se agarrar numa boia, e ele permaneceu vivo. E ele foi até uma praia, achou uma praia. E ele chegando nessa praia, ele ficou se perguntando: mas por quê? Por que aconteceu isso? E agora ele acha um lugar muito bom, longe de animais peçonhentos, longe na verdade não é uma praia, é uma ilha que ele acha, longe de animais ferozes. Então ele agora constrói uma casa. Ele constrói uma casa e agora ele está se sentindo seguro, ele está se sentindo mais protegido. E ele agora vai pescar, ele vai caçar e ele acha muitas frutas.
ele acha agora muitos peixes no mar, e ele começa a ficar feliz com aquilo. Por quê? Porque ele entendia na mente dele que Deus estava provendo tudo aquilo para ele. E agora ele vai, e na ilustração, ele agora, este homem, quando ele sai num lugar um pouco distante para poder pescar, quando ele volta, a sua casa está em chamas. Aquela casa que ele havia construído começou a pegar fogo. E ele não entendeu o porquê. Ele começou a ficar revoltado com Deus, perguntando: mas Deus, por que o Senhor queimou a minha casa? E na ilustração diz que Deus tinha colocado fogo naquela casa. Por que o Senhor fez isso? Por que Deus queimou a minha casa? E passado mais ou menos 3 minutos que ele estava ali reclamando e murmurando, ele olha lá no meio do oceano um navio vindo na direção da onde ele estava. E ele pegou e olhou para aquele marinheiro que chegou na beira da praia e disse: rapaz, olhou para ele e disse: vamos, a gente vai te levar embora. A gente viu quando você começou a fazer um sinal aí pedindo socorro, e o capitão do barco pediu para a gente vir buscar você e levar você para sua casa. Eu não sei se você conseguiu entender, mas tem muitas pessoas que estão seguras em coisas, e elas estão pensando que essas coisas que elas estão seguras são Deus que está providenciando para elas. Mas preste atenção, meu irmão, Deus, Ele vai precisar muitas das vezes queimar a sua casa para te mostrar e para te provar que existe algo melhor e muito maior para você. O problema é que nós estamos seguros naquilo que nós estamos pensando. Então eu acho que isso aqui está me trazendo segurança, está me deixando bem. Mas preste atenção, meu irmão, Deus vai precisar colocar fogo na sua casa. E aí você não vai entender, mas por que Deus fez isso? É porque está vindo alguém te buscar para te levar para a sua verdadeira casa. Eu quero reforçar e fazer essa pergunta novamente para você. Aonde que está? Onde a sua casa está construída? Qual que é o nome do seu alicerce? Qual que é o nome do seu alicerce? E pensa, meus irmãos, num cara também que depois que eu li isso, eu comecei a me questionar e me perguntar. Porque a gente vem para a igreja, a gente fala: Deus, Tu és meu tudo. Deus, Tu és meu Pai. Deus, Tu és meu bom pastor. Deus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Mas será que se Deus começar a mexer na nossa casa, será que... E preste atenção, meu irmão, Deus, Ele não, quando Ele olhou para Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo, Deus falou: precisa começar do zero. Quando a Bíblia diz para nós em Jeremias 18 que Jeremias desce e vê o vaso na mão do oleiro, o vaso se quebra, o oleiro precisa começar o vaso do zero. Ele não tampa um trincado, Ele não tampa uma rachadura do vaso. Assim como Deus também, se a sua casa não estiver construída no alicerce que é Jesus, Ele não vai fazer reparo nenhum, Ele não vai arrumar nada. Precisa ser destruída, quebrada, para você começar a construir a sua casa e a sua vida baseada em Jesus Cristo. O problema é que nós estamos acomodados na casa que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a casa que eu vivo hoje, dá para mim ir no culto e voltar para casa, dá para mim ir para o trabalho e voltar para casa, dá para mim poder fazer aquilo. E as pessoas não estão tendo a noção de que cada dia que passa, Jesus Cristo está mais perto, e Ele só vai levar para o céu as casas que estão baseadas no alicerce que se chama Jesus Cristo. Mas essa vida de vir para a igreja, ir para casa, ir para o trabalho, ir para casa, está muito bom, para mim está tudo bem. Mas quantos de nós estamos cumprindo aquilo que Jesus Cristo mandou a gente fazer? Quantos de nós estamos fazendo aquilo que Jesus Cristo pediu para que nós devemos fazer? Quantos de nós estamos confiando a nossa vida realmente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da nossa salvação? Quantos de nós estamos confiando a nossa casa nele? Sabe por que muitos de nós não estamos confiando? Porque a nossa casa ainda está em alicerces que não chama Jesus Cristo. O problema é que ainda estamos com a nossa casa com uma falsa segurança em coisas materiais dessa vida.
Então eu muitas das vezes coloco a minha confiança no meu trabalho. Eu muitas vezes, falando de mim mesmo, meus irmãos, muitas das vezes eu fiquei pensando na minha cabeça: Deus, eu vou sair do meu trabalho, assim que eu completar 8 anos lá, eu vou ter que sair, vou ter que ir embora. O que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da minha vida? Porque para mim aquilo ali era uma segurança. Para mim aquilo ali era um sinal de que todo mês eu ia ter o meu sustento, o sustento da minha família. Até olhar para a palavra de Deus e ler o Salmo 127 que diz: se não for o Senhor que construir a casa, em vão são aqueles que trabalham. Se não for o Senhor que guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque Deus cuida dos seus enquanto dorme. Mas nós muitas das vezes colocamos a nossa confiança em coisas visuais. Então se eu vejo, eu tenho a certeza que aquilo está ali, então eu vou confiar que aquilo vai dar certo. Mas a fé que a Bíblia me diz de Hebreus 11 é aquela fé que não é guiada por aquilo que vê, mas por aquilo que não vê. Você vai construir a sua casa, muitas das vezes, meu irmão, você nem vai entender, você nem vai compreender. Você vai perguntar: mas meu Deus do céu, cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus está falando: meu filho, eu estou sustentando a sua casa. Sou eu que estou sustentando a sua vida. Por quê? Porque se eu fosse o alicerce, nada pode abalar a casa, que Jesus é o alicerce dela. 1 Coríntios 3,11: nenhum outro alicerce pode ser lançado senão o que é Jesus Cristo. Quando Jesus é o alicerce, eu entendo que a casa sou eu, e essa casa tem princípios e tem base. Agora eu quero ler com vocês um texto, que esse texto é um texto que eu sou apaixonado e que eu amo ele, que é o Salmos 93, versículo 5. Jesus é o alicerce da casa, mas uma casa bonita e uma casa bela aos olhos de Deus. Nós vamos aprender agora o que é uma casa bela e uma casa bonita aos olhos de Deus. Presta atenção: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, repita comigo: a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O que é ornamento? É a decoração, é aquilo que deixa belo. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos tendo um texto do Antigo Testamento. Mas eu preciso entender, meus irmãos, que a própria palavra vai dizer para mim que as coisas do Antigo Testamento é um espelho das coisas que iriam vir. Então preste atenção, porque o texto está dizendo o seguinte: que a santidade é o ornamento perpétuo. O que é perpétuo? A santidade é o ornamento para sempre da casa do Senhor. Então eu quero que você entenda, meu irmão, quando o salmista está escrevendo esse texto, ele poderia muitas vezes estar olhando para o templo e dizendo: a santidade é o que deixa essa casa bonita, a santidade é o que deixa esse templo bonito aos olhos de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, porque o salmista está dizendo que o ornamento perpétuo da casa do Senhor é a santidade. E a casa do Senhor hoje, como nós lemos em 1 Coríntios, é eu e é você. Então o que continua deixando a casa do Senhor bela, bonita para Ele, continua sendo a santidade. O que deixa a casa bela e bonita diante dos olhos de Deus é a santidade. Não é muitas das vezes. Eu estava conversando esses dias com um tenente do meu serviço, que é amigo meu, e ele falou assim que chegou na igreja dele um rapaz que era músico, e o rapaz tocava demais, ele tocava piano, tinha a faculdade de música, o rapaz era fora do comum. Falou assim que foi colocado no grupo da igreja lá, e ele começou a mandar um áudio no grupo da igreja dizendo: olha, diante da minha humildade, eu quero dizer para vocês que
sou músico, sou formado, sou isso, sou aquilo outro, faço isso, faço aquilo outro, eu toco piano, toco teclado, sou músico, se precisar eu também sou regente, sou isso, aquilo. Falou tudo aquilo que ele fazia. E esse tenente, que é muito amigo meu, ele chegou e me pegou e falou assim para mim: Garcia, o pastor olhou para esse rapaz e falou assim para ele: meu irmão, tudo bem, você falou para mim até agora tudo o que você faz, mas quem você é? Nós trabalhamos agora na quinta-feira, na última quinta-feira, marcas de um caráter ferido. Deus, ele está preocupado muito mais do que com o que você é, do que com o que você faz. É por isso que quando você vai para o Salmos 93:5 que nós lemos, nós vamos entender e compreender muito bem. O que te deixa bonito e te deixa belo diante dos olhos de Deus não é o que você faz, é quem você é. Porque se você leva uma vida de santidade, se você leva uma vida de compromisso diante da presença de Deus, Deus é uma casa que Ele vai poder olhar para você e vai dizer: aí eu posso habitar. Porque o que vai fazer de o Espírito Santo de Deus morar em nós, é nós termos um anseio e um desejo no nosso coração de termos uma vida santa. Porque a própria palavra vai dizer para nós que Ele não habita em templos impuros. Você quer ficar bonito diante de Deus? Seja santo. E meu irmão, eu não quero entrar nesse escrito de novo, porque muitas vezes o pastor já ministrou a respeito de santidade, que nós entendemos que o processo de santidade de nossas vidas é um processo contínuo, que nós vamos lutando e vamos lutando. Se você quer ser belo para as pessoas, se você quer ser belo para alguém, meu irmão, canta, faz firula com a voz, entona a sua voz, grita, prega, ministra alto. As pessoas vão olhar: nossa, que homem usado por Deus, que homem bom. Mas Deus sabe quem você é. Para as pessoas vai parecer bonito. É justamente o que Jesus Cristo fala a respeito dos fariseus. Eloquentes, falavam muito bem, ministravam muito bem, ao ponto de Jesus dizer para eles: olha, ouçam o que eles estão falando, mas não fazem o que eles fazem. E Jesus olhar para ele e falar assim: olha, vocês por fora parecem umas casas bonitas e belas, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Vocês apenas citam os versículos, vocês apenas fazem orações longas, vocês não vivem uma vida de santidade. Meu irmão, Deus, Ele nos convida para nós vivermos uma vida de santidade, mas a base de uma vida de santidade é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite: derrubar a sua casa se ela não está firmada em Jesus Cristo. Segunda coisa, dizer para Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso que o Senhor seja o alicerce. E aí você começar a trabalhar para viver uma vida de santidade. Porque, meu irmão, o ornamento perpétuo da casa de Deus é a santidade. É uma coisa que nós não vemos muitas pessoas falarem mais, é uma das coisas que nós não ouvimos mais ser ministrado, mas nós precisamos entender: se eu quero ser habitação do Espírito Santo de Deus, eu quero ser casa de Deus e morada de Deus, eu preciso levar uma vida santa diante da tua presença. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 4 e 5. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Próximo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos... Não é possível. Cutuca seu irmão e vê se ele está dormindo aí. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos... Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Agora, eu vou ler outro texto com vocês, porque nós vamos entender qual que é a esperança que nós nos gloriamos.
mas nós estamos falando sobre uma casa para Deus. Nós aprendemos que essa casa somos, e nós aprendemos que o alicerce dessa casa se chama, o que deixa a casa bonita? Agora preste atenção, meu irmão. Nós vamos ver no livro de Hebreus, quando tem a praga dos primogênitos, a Bíblia diz para nós que Deus ele deu a seguinte ordem para Moisés, dizendo para ele: olha, peça para que todo o povo de Israel pegue o sangue do cordeiro, mate um cordeiro, pegue o sangue e passe agora este sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e a casa que tiver o sangue do cordeiro, essa casa não vai ser atingida. Essa foi a ordem que Deus havia dado para Moisés, e Moisés deu essa ordem para o povo de Israel. Agora preste atenção, meus irmãos, porque nós estamos fazendo algumas alusões a respeito de casa. Então o alicerce é Jesus Cristo. O que deixa essa casa bonita é a santidade. Agora o que eu e você precisamos entender, que é o mais importante, que é uma das coisas mais importantes, que a minha casa e a sua casa, ela não é a cobertura dela por fora e das paredes, não é uma tinta comum, não é uma tinta normal. A sua casa é revestida pelo sangue do Cordeiro, que se chama Jesus Cristo. É por isso que você vai, nós falamos isso no Gêmeos semana passada, quando você vai para 1 João capítulo 5, versículo 18, vai dizer: aqueles que são nascidos de Deus, vence o pecado, e o maligno não o atinge, o maligno não o toca. Quantos aqui conhecem a história do lobo mau? Lobo mau não, dos 3 porquinhos. Já faz tempo já que eu era criança, então não vou nem lembrar dessas coisas mais. Como que era a história? Tinha lá os 3 porquinhos, um construiu numa casa lá de palha, veio o lobo mau, soprou e a casa caiu. O outro construiu numa casa lá também de madeira, veio o lobo mau, soprou e caiu. Mas teve um lá que construiu bonitinho, do jeitinho certinho. Aí veio o lobo mau, soprou, se cansou e foi embora. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos negligenciar essas coisas. E eu preciso entender que se Jesus Cristo é a minha base, o mal vai vir, o inimigo vai vir tentar derrubar a minha casa, o inimigo vai vir tentar derrubar a minha vida. Mas se a minha vida estiver alicerçada em Jesus Cristo, se a minha base for a santidade, se o meu ornamento for a santidade, e a minha casa estiver coberta com o sangue de Jesus Cristo, meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Não temas. Fica tranquilo, meu irmão, porque vai vir, mas a hora que der de frente com o sangue do Cordeiro, ele vai se lembrar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo ele vem, ele derruba casas. Ele já derrubou algumas casas aqui, infelizmente. Ele continua derrubando casas no Brasil. Ele continua derrubando casas no mundo. Quantas pessoas um dia estavam na igreja, um dia estavam tocando, estavam ministrando, estavam cantando, hoje infelizmente estão jogadas hoje novamente nas suas antigas vidas, jogadas hoje em dia nos seus prazeres antigos ainda. Por quê? Porque a sua casa ainda estava alicerçada em algo que não era Jesus Cristo. E quando muitas vezes o inimigo vem derrubar, tentar contra essa casa, se o alicerce dessa casa for as coisas que eu citei para vocês, decepção, amargura, angústia, tristeza,
essa casa uma hora ou outra vai cair. É por isso que hoje Deus está chamando eu e você, para que nós venhamos entender que o nosso alicerce tem que ser Jesus Cristo. Não pense, meus irmãos, que nós estamos vivendo em segurança se Jesus Cristo não for o nosso alicerce, porque uma hora ou outra a sua casa pode cair. É por isso que Jesus Cristo tem que ser o nosso alicerce. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Eu fico tão feliz porque quando Jesus Cristo ele é o nosso alicerce, nós vamos ver que até no texto mesmo que nós lemos de 1 Coríntios 6, 19, vai dizer para nós que nós já não somos mais de nós mesmos. Então, meus irmãos, não é a minha vontade que prevalece, não é o que eu quero que prevalece. Agora é o dono da casa que vai comandar a casa. É o dono da casa que vai dizer para mim: meu filho, larga isso, meu filho, faz isso, meu filho, vai ali, meu filho, vem aqui. Por quê? Porque o dono da casa ele vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Se a sua casa está uma bagunça, se a sua vida está uma bagunça, chame Jesus Cristo para ser o centro dela. Chame Jesus Cristo para ser a base da sua vida, porque Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque Jesus é autoridade. Jesus ele tem poder. Jesus Cristo ele tem, meus irmãos. E preste atenção. Às vezes não vai precisar nem de muita coisa, porque Jesus vai falar às vezes uma coisa para você, e você vai entender o que você precisa fazer para sua casa ser colocada no lugar. Em Lucas, eu não tinha nem colocado isso daqui aqui, mas em Lucas no capítulo 7, nós vamos ver a história do centurião que demonstra fé, a partir do versículo 7, eu vou ler com vocês a partir do versículo 6, perdão, coloca Lucas 7, 6, preste atenção agora, meus irmãos, o que nós vamos ler, porque talvez muitas das vezes é isso que falta para as nossas vidas, reconhecer que Jesus Cristo ele é a verdadeira autoridade das nossas vidas, porque tem coisas, repita comigo, tem coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Então preste atenção. Um centurião, só para os irmãos entenderem que nós vamos ler a partir do versículo 6, mas ele havia mandado alguns servos seus até Jesus, pedindo para que Jesus fosse na sua casa e orasse pelo seu servo, porque o seu servo estava doente. Agora a partir do versículo 6, olha o que vai dizer para nós. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Em algumas traduções diz: e encontrou o seu servo curado. Agora preste atenção. Este homem ele diz assim o seguinte para Jesus: Jesus, eu sou um centurião, e a Bíblia diz, nós vamos ver pela história que um centurião, e agora se não me falha a memória, ele era responsável por 50 homens, por um grupo de 50 homens do Império Romano, e ele agora cuidava de 50 homens, e agora ele vai dizer o seguinte para Jesus: olha, Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E ele vai dizer o seguinte: eu sou um homem que eu sou sujeito a uma autoridade, e tenho soldados agora que estão sobre a minha autoridade. Então eu digo para um vai, ele vai. Eu digo para o outro soldado vem, ele vem.
Jesus, ele já logo começou, aquilo entrou no coração de Jesus. Jesus olhou para a multidão e disse: olha, mas nem em Israel, nem naqueles que são filhos de Deus eu encontrei tamanha fé. Agora, sabe por que esse homem estava dizendo isso? Porque esse homem, ele entendia o princípio de autoridade. Ele diz o seguinte: Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte para Jesus: Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade, assim como o Senhor é sujeito a Deus, o seu Pai. E eu digo para os meus soldados: vai, ele vai. Digo para os meus servos: vem, ele vem. Sabe o que esse centurião está querendo dizer para Jesus? Jesus, eu sei que assim como eu tenho autoridade sobre o meu soldado de dizer vai, vai, e ele vem, vem, eu sei que o mesmo poder e autoridade o Senhor tem sobre a doença. Então, se o Senhor disser para o meu servo: vá a doença embora, eu sei que a doença vai ir, porque o Senhor é uma autoridade sobre a doença. Eu sei que o Senhor é uma autoridade. Então aquele homem olha para Jesus e diz assim: Jesus, não precisa nem ir lá em casa, não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, somente uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado. E a Bíblia diz para nós que quando eles voltaram para casa, o servo estava o quê? Totalmente reestabelecido. Então, meus irmãos, a sua casa, se continuar sendo sua, você vai ver a bagunça que vai virar. Agora, se você falar assim: Jesus, essa casa aqui é sua casa, faça o que o Senhor quiser, mude as coisas do lugar, o Senhor é autoridade aqui, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Porque, meu irmão, preste atenção, se algum dia vir a doença, Jesus Cristo tem poder e autoridade de dizer para a doença: vai embora. Se vir muitas vezes os demônios, a Bíblia diz para nós que Jesus Cristo tem o poder sobre os demônios de dizer para eles: vai embora. Agora, tem coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Aquele homem diz: eu mando em soldados, mas em doença, em demônios, em coisas impossíveis, eu sei que é somente Jesus que tem poder e autoridade. É por isso que Ele tem que ser o Senhor da sua casa e da sua vida. Porque tem coisas que você não vai conseguir resolver. E eu tenho certeza que, se você parar para pensar, tem coisas que você já está tentando resolver há anos na sua casa. Tem coisas que você está tentando resolver há muito tempo, mas qual que é o problema? Seu alicerce ainda não se chama Jesus Cristo. A sua vida ainda não tem como ornamento dela a santidade. A sua vida muitas vezes, e a minha vida ainda não está coberta pelo sangue de Cristo. Por quê? Eu preciso olhar para a palavra, obedecer os seus mandamentos, seguir o seu caminho e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Volte fazendo um favor em Hebreus 4. Eu vou concluir. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Aí ele vai dizer o quê? Se isso estiver acontecendo na vida de vocês, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Agora vai lá para 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Vai para o próximo versículo agora. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Lá em Hebreus ele está falando: se é que nos apegamos firmemente à confiança e à
esperança que nos alegramos. Qual que é a nossa esperança? Coloca o versículo aí de novo. Versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Essa é a sua esperança. É nisso que eu e você temos se apegado? Será que nós temos a consciência que nós estamos vivendo, que nós estamos nessa terra, que este corpo é um corpo perecível, que uma hora ou outra nós iremos morrer, uma hora ou outra este corpo ele vai parar de respirar, o coração desse corpo vai parar de bater, uma hora ou outra, meu irmão, este corpo seu e o meu corpo vai ser enterrado. Mas o que me alegra e me traz esperança é saber que isso que nós lemos em 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 1, é justamente o que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu estou indo para o Pai, eu estou indo fazer uma coisa: construir morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo também. É por isso que Deus ele nunca te abandona, porque enquanto você está nesse corpo físico, o Espírito dele está habitando em você. Quando você morrer, você vai continuar habitando com ele, indo para o céu com ele. O problema é que todo o nosso investimento, todo o nosso tempo está sendo muitas das vezes gastados nesta casa temporária. E muitos de nós não estamos pensando na habitação celestial que Deus está preparando para nós. O problema é que a casa é minha, o corpo é meu, as regras é minha, então eu vou falar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou pensar o que eu quero, eu vou acessar na internet o que eu quero, eu vou agir do jeito que eu quero, eu vou fazer as coisas da maneira que eu quero. Mas em 1 Coríntios 6 diz que se eu sou casa de Deus, eu não sou mais de mim mesmo. Mas isso não tem problema, isso não tem importância. Parece que nós lemos essas coisas, meus irmãos, e nós achamos muito bonito, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso coração, mas a nossa prática muitas das vezes está sendo totalmente contrária àquilo que está escrito. O problema é que muitos de nós vamos sair daqui e meu alicerce vai continuar sendo as minhas emoções, meu alicerce vai continuar sendo o meu dinheiro. E alicerce, meu irmão, é o que sustenta toda a casa. Então é por isso que tem pessoas que quando tem, tá bem, quando não tem, não. Eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão. Vai chegar um momento das nossas vidas que a única coisa que nós vamos precisar ter na nossa casa é o alicerce. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse o alicerce e a sua casa for destruída, você pode ter certeza de uma coisa: o alicerce vai continuar lá, para que outra casa nova, melhor, mais preparada seja construída por ele. E a pergunta que eu quero te fazer, e eu vou te fazer essa pergunta de novo:
qual que é o nome do seu alicerce? O que a sua vida está baseada? Tem até uma história, tem pessoas que... Uma história não, tem muitas pessoas que têm comportamentos assim: olha, quando eu casar, eu vou ser feliz. A pessoa casa, aí ela não consegue ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu sei que eu vou ser feliz. A pessoa tem um filho e ela ainda não consegue ser feliz. Mas se o meu salário aumentar, eu vou ser feliz. E aí o salário da pessoa aumenta e ela continua infeliz. Mas se eu mudar de igreja, eu tenho certeza que agora eu vou ser feliz. A pessoa muda de igreja e ela continua infeliz. Mas se eu agora aumentar os meus lucros, aumentar os meus ganhos, fazer coisas maiores, se eu viajar e tiver descanso, eu sei que eu vou ser feliz. A pessoa viaja, volta e continua infeliz. Sabe por quê? Porque tudo isso são coisas temporárias e terrenas que uma hora ou outra podem ser destruídas e abaladas. E se a sua vida está baseada nessas coisas, a sua vida vai ser balançada junto. A sua casa ela vai ser balançada da mesma forma, do mesmo jeito, quando você perder essas coisas. É por isso que eu preciso entender que a minha vida precisa ser baseada naquele que me salvou, naquele que me comprou por um alto preço. É por isso que a minha vida precisa ser baseada na cruz de Cristo. Por quê? Porque Ele já morreu, a cruz já foi vencida, o sangue de Jesus Cristo já foi derramado por mim. Então nada pode abalar e nada pode mudar mais isso. Até quando, meus irmãos, o dinheiro vai ser o motivo de eu ser feliz? Até quando, se eu estou bem no emprego, vai ser motivo de eu ser feliz? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, baseado nesta palavra: a sua felicidade se chama Jesus Cristo, a sua felicidade se chama Jesus Cristo. Você pode procurar, você pode tentar, você pode se esforçar, mas você vai se esgotar, porque não tem nada mais nessa vida que pode te fazer feliz. Me mostre algo nessa vida que te dá uma segurança de um futuro. Me mostre algo nessa vida que te dá uma segurança de que amanhã você pode obter aquilo. Sabe por que você não vai conseguir me mostrar? Porque não tem nada, meus irmãos. O único que pode me garantir um futuro é Jesus. O único que pode me garantir um presente é Jesus. O único que pode apagar o meu passado é Jesus. É por isso que Ele tem que ser a base da minha vida. É por isso que Ele tem que ser o alicerce da minha casa. Porque quando eu morrer, eu ainda vou continuar com Ele. Ele nunca vai te abandonar. É por isso que nós fazemos planos, mas a resposta certa sempre vai vir da boca de Deus. É por isso que nós fazemos planos e planos e planos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. E Deus está falando para você: faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo, deixar Ele conduzir. Porque eu falei para os irmãos, eu estava no meu serviço e eu ficava ouvindo durante 8 anos as pessoas falando para mim: estuda, faz uma prova, vai atrás de alguma coisa, você vai sair daqui, depois você vai ficar desempregado, depois você não vai conseguir emprego, lá fora está difícil, estamos vivendo em tempo de pandemia. E Deus sempre falando no meu coração, Deus sempre bradando muito forte no meu coração: eu já tenho algo preparado para você, eu já tenho algo preparado para a sua vida. E agora, meus irmãos, eu vou sair do meu serviço e já vamos estar sendo caminhado para o treinamento missionário. O que é isso? É Deus que faz isso, é Jesus que faz isso. Não sou eu com as minhas próprias forças. Tudo é para Ele, é por Ele e é dEle. Confie a sua vida em Jesus Cristo, você não vai se arrepender. A sua vida não vai ser abalada. Eu posso garantir isso para você. Por meio desta palavra aqui, que é verdadeira e é fiel,
por meio disso que está escrito nas Escrituras, se nós entregarmos a nossa vida para Ele, Ele sabe o que fazer, Ele vai saber te guiar, Ele vai saber te conduzir. Ah, mas eu preciso do meu emprego, meu irmão. E eu estou falando para vocês, meus irmãos, não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que fazer faculdade, que você não tem que fazer, pelo amor de Deus, preste atenção, porque eu acredito que tem muitas pessoas que Deus tem chamado na vida delas de ser médico, de ser um advogado, de ser alguém de muita importância. Deus tem um chamado na vida de cada um, da forma que Ele vai guiar, da forma que Ele vai conduzir. Agora estou falando para os irmãos de mim. Eu nunca entendi, eu sempre falava assim para Deus, eu falava assim, Deus, mas eu me esforço, eu faço de tudo para tentar, fiz prova para tentar ser sargento de carreira, fiz prova para isso, fiz prova para aquilo, e nunca nada deu certo. Nunca nada deu certo. Por quê? Porque não estava nos planos de Deus. Não estava nos planos de Deus. E aí às vezes você tem que abrir até mão daquilo que você gosta muito, daquilo que você quer muito, para poder seguir a vontade de Deus. E aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês: a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a sua. O que Deus tem para você é sempre muito mais, é sempre muito melhor do que aquilo que você pensa que é bom para você. O que Deus tem preparado e reservado para você é muito melhor do que você está pensando agora. Eu até estava brincando com os irmãos lá do Gênesis, falei para eles, vamos fazer uma confraternização. E eu não lembro, acho que foi a irmã André que mandou mensagem lá, mas essa casa aí é cara, hein? Uma coisa assim, né? Essa casa aí é... Falei, minha irmã, se Deus quiser, nós vamos fazer uma casa ainda melhor que essa, em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus. Nós agimos por fé, meu irmão. Nós agimos por fé. Agora, eu quero terminar lendo com você novamente esse versículo de 2 Coríntios 5. Eu já quero orar para poder concluir, que você saia daqui com essa pergunta. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, dói, é difícil. Viver nessa casa que nós vivemos não é fácil, mas ao mesmo tempo nós estamos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Agora, volta um capítulo aí, Gui. Capítulo 4. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vá para o versículo 16 agora, fazendo um favor. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Próximo.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Se coloque de pé neste momento.